Olá, turminha boa, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula dessa que é a disciplina mais empolgante, mais apaixonante, a melhor de todas, que no caso é História. E eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu professor nessa aula que com certeza vai agregar muito conhecimento de vocês. Vamos então a ela, ao tema de nossa aula. Aula de número 4, objeto de conhecimento, Primeira República e suas características. Contestações dinâmicas da vida cultural no Brasil entre 1900 e 1930. A gente vai falar um pouquinho mais no detalhamento sobre a organização política da República Oligárquica, política dos governadores, voto de cabresto, política do café com leite. Vamos então adentrar sobre esse conteúdo que é muito interessante, que é a República Velha, precisamente a República das Oligarquias. Vamos entender toda a dinâmica social do Brasil nesse período histórico. Então, galera, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Estou aqui, gente, nessa varanda, uma varanda que remete ao Brasil lá do início do século passado, um Brasil que era um país essencialmente agrário naquele momento. O que isso significa, professor? Que as pessoas moravam, na grande maioria, na zona rural, estavam ali atreladas a um sistema que era um sistema agrícola ligado ainda àquela produção de café. O Brasil era um país que tinha como produto principal de exportação o café. E como vocês devem imaginar, a economia está ligada intrinsecamente à política. Então a gente costuma chamar esse período da história brasileira como a República Velha. Por que República Velha, professor? Porque após 1930, a gente tem uma revolução que vai dar contextualizada novos contextos ao que seria essa república. Os primeiros anos da República Brasileira foram marcados ali pelo autoritarismo, no que a gente conhece como a República da Espada, onde dois militares assumiram o poder no Brasil e, digamos assim, conseguiram, a duras penas, mesmo que seja ali utilizando a força bélica, dar um ar de república para o Brasil. Mas, de fato, essa república vai se consolidar quando surge a figura das oligarquias. Professor, o que é uma oligarquia, professor? A gente pode dizer que é um governo de poucos, tá, gente? A grosso modo falando, oligarquia é um grupo político que consegue ali, utilizando alguns subterfúgios, se perpetuar no poder. E mais uma vez, gente, surge nesse momento a figura do coronel, que é um fazendeiro rico, muitas das vezes, que exerce ali grande influência local, naqueles pequenos municípios que tinham ainda a vida rural, a vida agrária bem estabilizada. A gente vai começar a entender o que foi de fato essa República das Oligarquias. Vamos ao texto, gente. Segundo período da República Brasileira, a República das Oligarquias, 1894 até 1930. E esse período a gente costuma chamar de República das Oligarquias. O segundo período da República Velha ficou conhecido como República das Oligarquias. Mais uma vez, o que é oligarquia, professor? Eu não sei, quero tomar nota, quero anotar agora esse conceito de oligarquia. A gente costuma dizer que oligarquia é um governo de poucos, é um grupo político que consegue ali, utilizando alguns subterfúgios, se manter no poder. A gente tem exemplos de várias oligarquias, inclusive oligarquias que perpetuam até os dias atuais. Você aí na sua sala deve lembrar ou deve contextualizar algum grupo político que você conhece no seu município, no seu estado, que consegue ali se perpetuar no poder. A gente pode chamar esse grupo político de oligarquia. Mas por que, professor? Esse período da história brasileira ficou conhecido como República das Oligarquias. Porque foi nesse período que os oligarcas, basicamente ligados ali à produção cafeeira, conseguiram se perpetuar no poder, utilizando todo um sistema de troca de favores que a gente vai começar a conhecer daqui a pouco, tá, gente? Vamos continuar com o texto. Por ser dominada pela aristocracia dos fazendeiros, ou seja,
pela classe social, a elite ligado aos fazendeiros, esse período ficou profundamente marcado na história brasileira por ter sido quando as grandes oligarquias controlavam a política do Brasil por meio de esquemas de troca de favores, como eu falei para vocês, o esquema de troca de favores, o chamado toma lá da cá. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. Vou trazer para vocês aqui agora um organograma, um esquema que vai nos ajudar a entender melhor esse período. República Velha, 1889 a 1930. Esse período, inclusive, já aborda a República da Espada. Vamos então ver como é que era o funcionamento da estrutura política na República Velha. A gente tem primeiro, então, no âmbito nacional, que a gente conhece como a política do café com leite, que elegia os presidentes. Na esfera estadual, a gente tem o que a gente conhece como política dos governadores, que era basicamente uma maneira, um mecanismo de troca de favores que unia tanto o presidente da República como governadores. Vamos tentar entender melhor o que acontecia de fato nesse período, professor. Vamos imaginar, então, que o presidente da República, eleito ali por uma oligarquia cafeeira ou ligada ali à produção de leite, uma oligarquia paulista ou uma oligarquia mineira, ele era eleito presidente da República. Para ele governar, ele precisava do apoio da chamada bancada do Congresso Nacional, precisava do apoio do Congresso. E quem ajudava a eleger os deputados e senadores eram justamente os governadores. Então tinha toda uma troca de favor. Ok, governador, eu me responsabilizo em mandar verba para você, ao mesmo tempo que você se responsabiliza em pedir para os seus deputados me darem apoio político. Então era uma troca mútua de favores. E esse toma lá da cá, essa troca de favores, a gente costuma chamar de política dos governadores. Então a gente tem no âmbito federal a política do café com leite, no âmbito estadual a gente tem a política dos governadores e no âmbito municipal a gente tem então o coronelismo, ou seja, o coronel da cidade que manda e desmanda na vida política daquela localidade. E ele exercia o seu poder quase que de forma absoluta, já que ninguém tinha força política e nem força armada, de fato, para combater a ideia desse coronel. Professor, como é que o coronel usava, então, como ele conseguia fazer com que a sua vontade seja prevalecida? Só para a gente entender, naquele momento da história, gente, o voto ele era aberto. Como assim, professor? Vamos imaginar que o professor de vocês vá em uma votação no período da República Velha. Eu deveria, quando chegasse à urna, deveria então declarar publicamente em quem eu estava votando. Você levantava a mão e dizia, eu voto no candidato fulano de tal. É assim que funcionava. E dessa forma os coronéis utilizavam da força armada, dos seus jagunços, dos seus capangas, para pressionar a população mais pobre a votar no candidato indicado pelo coronel. Olha só como é que funciona todo esse sistema de alianças. O coronel apoiava o governador, que por sua vez também mandava a verba para a cidade e para o coronel. Esse esquema de troca de favores norteava toda a vida política do Brasil na República Velha, desde o presidente da República, o cargo mais alto do país, né, da política nacional, até ali a Câmara Municipal, o coronel local, que, de certa forma, ajudava a manter todo esse esquema através ali da pressão ao eleitor, que de fato era quem elegia o seu candidato. Lembrando que não era todo mundo que votava, tá, gente? Era apenas uma pequena parcela da população que não era analfabeta e que tinha uma certa renda. E as mulheres também não votavam nesse momento. Então a gente vê que uma democracia que naquele momento dizia que era o governo do povo, uma minoria, que era minoria mesmo, conseguia votar e tinha que levar em consideração também a pressão que os coronéis faziam para que o indivíduo votasse no candidato indicado por ele.
Assim era a vida política no Brasil, na República das Oligarquias. Vamos voltar com o texto. Vamos lá, gente. A gente tem todo esse esquema, tá, gente? O coronel tinha o seu cabo eleitoral e as pessoas que votavam, os eleitores que o coronel dominava, a gente costuma chamar de curral eleitoral. Professor, muito pesado, né, professor? Curral é de animal, curral é de boi. Era assim que eles eram vistos, professor. Os eleitores eram tratados pelo coronel e seus jagunços, de fato, como gados, como indivíduos que só serviam ali naquele momento para votar no candidato indicado por ele, pelo coronel. Ok, gente? Então, para a gente entender ainda mais esse momento, vamos adentrar nessa política âmbito nacional, que era a união de duas oligarquias, que é a chamada política do café com leite. O professor, nesse momento, é transportado para uma fazenda brasileira ali, paulista, do começo do século XX, nos anos de 1900, para a gente entender como é que se dava a união dessas duas oligarquias que conseguiram controlar a vida política nacional durante muito tempo. Vou chamar para vocês agora um fazendeiro paulista e um fazendeiro mineiro, que vieram aqui justamente para a gente conversar um pouquinho mais e entender todo esse sistema político, essa política do café com leite. De um lado, a gente tem o representante paulista, do Partido Republicano Paulista, e de outro lado, a gente tem o representante mineiro, do Partido Republicano Mineiro. Eram duas oligarquias diferentes, tá? A oligarquia paulista, ligado ali aos grandes cafeicultores, produtores de café, enquanto a oligarquia mineira era ligada, inclusive, aos grandes produtores de leite. Essa política do café com leite nada mais foi do que a união dessas duas oligarquias. São Paulo, que à época era o país, ou melhor, o Estado brasileiro que tinha a maior força econômica, portanto, controlava a vida econômica nacional, em certa forma, tá, gente? Enquanto ali, Minas Gerais, a oligarquia ligada à produção de leite, era o maior colégio eleitoral, tinha os maiores eleitores. Então, a união de maiores eleitores com a união ali de maior poderio econômico gerava uma oligarquia, uma união oligárquica, por assim dizer, quase que indestrutível ali na política nacional. Se vocês tiverem curiosidade e pesquisarem a relação dos presidentes da República de 1889 até 1930, vocês vão concluir que a grande maioria deles ou eles eram paulistas ou eles eram mineiros, com exceção dos dois primeiros. Houve essa alternância entre paulistas e mineiros ali na questão ali da presidência da República. Tudo graças a essa união, a política do café com leite. Vamos adiante. Política do café com leite é uma expressão utilizada para caracterizar um procedimento político típico da República Velha. Esse procedimento consistia na alternância no cargo de presidente da República entre as oligarquias dos dois estados mais poderosos na época, o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. Mais uma vez, estou conceituando para vocês o que foi, de fato, a política do café com leite. O que foi, professor? Foi basicamente um procedimento que consistia na alternância no cargo de presidente da República, prestem atenção, entre as oligarquias. Que oligarquias eram essas, professor? A oligarquia do estado de São Paulo, ligada à produção de café, e a oligarquia do estado de Minas Gerais, que era ali caracterizada pela produção de leite e seus derivados. Então a gente está vendo que a união dessas duas oligarquias gerou uma alternância no poder entre políticos mineiros e políticos paulistas. Obviamente que existiam algumas rusgas entre essas oligarquias, existia luta por interesses também, mas, a grosso modo, a gente pode dizer que foi uma união de forças entre esses dois poderosos estados. São Paulo, que era o país mais rico do Brasil, até porque grande parte das fazendas cafeicultoras, por assim dizer, ficavam no estado de São Paulo, enquanto Minas Gerais possuía o maior colégio eleitoral brasileiro. Isso dava bastante força, bastante moeda de barganha, moeda de troca, para conseguir se alternar no poder durante esse período da República Velha.
Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. A aristocracia cafeeira paulista passou a exercer o poder de maneira efetiva a partir do governo de Campos Salles, 1898 a 1902. Essa política estabeleceu-se em âmbito federal e reuniu dois partidos, o Partido Republicano Paulista, o PRP, e o Partido Republicano Mineiro, o PRM. Aqui eu trouxe para vocês uma ilustração que vai ali nos mostrar como era de fato essa união de duas oligarquias ali para controlar, monopolizar o poder federal no Brasil. Professor, mas só existiam essas duas oligarquias, professor? Obviamente não, tá, gente? Existiam outras oligarquias, a oligarquia lagoana, a oligarquia cearense, também ali ligado, inclusive o padre Cícero era bastante ligado à oligarquia do Nordeste, oligarquias do Nordeste, principalmente na região de Juazeiro, a oligarquia do Rio Grande do Sul, também, que eram os herdeiros dos antigos estancieiros ali do período imperial brasileiro, e outras oligarquias também que não tinham o mesmo poder e a mesma influência das oligarquias paulistas e mineiras. Exerciam um controle, um poder local, mas em âmbito federal não conseguiam, de fato, rivalizar com a oligarquia paulista e também com a oligarquia mineira, que eram as duas maiores, e para conseguir monopolizar o poder, elas se uniram e se alternaram no poder. Vamos adiante, vamos lá? A partir de 1906, início do governo do mineiro Afonso Pena, que governou de 1906 a 1910, a República no Brasil passou a ter presidentes dos dois partidos em revezamento, como eu falei para vocês. São Paulo era o maior produtor de café do país e, por isso, o estado mais rico. E Minas Gerais era o maior produtor de leite e também de seus derivados, como o queijo, o próprio pão de queijo era originário ali de Minas Gerais, ou melhor, era forte ali, economicamente falando, na região de Minas Gerais. E também, como eu já falei para vocês, uma das características marcantes do estado de Minas Gerais naquele momento era justamente o fato de ser o estado que tinha o maior número de eleitores, portanto, o estado bastante poderoso no que tange ali a disputa política. Inclusive, galera, ainda hoje, muitos analistas políticos acabam dizendo que esse estado de Minas Gerais ele é tão importante na eleição que costumam dizer que quem consegue vencer em Minas Gerais, fatalmente é o grande favorito para conseguir se eleger presidente da República ainda nos dias de hoje. Então a gente vê esse lado estratégico, né, gente? Essa área estratégica que se tem, que é o estado de Minas Gerais, que é bastante populoso, e se a gente somar com o poderio financeiro paulista e o poderio, digamos assim, eleitoral mineiro, a gente tem a união perfeita que governou o Brasil até 1930, a chamada política do café com leite. Vamos adiante. As características econômicas desses dois estados, isto é, a produção de café em São Paulo e a de leite em Minas, serviram de mote para a designação de política do café com leite, isso porque o cargo de presidente da República passou a ser ocupado, na maior parte das vezes, por algum representante das oligarquias de um desses dois estados. Vamos então, a gente já entendeu como é que se dava o governo na esfera federal, a política do café com leite, mas como é que era a relação do federal com o estadual? A chamada política dos governadores. A gente vai começar a entender a partir de agora. Política dos governadores. Esta política surgiu da necessidade que os presidentes paulistas e mineiros tiveram de encontrar apoio das bancadas estaduais no legislativo. Consistia num acordo entre chefes do Executivo Federal e dos governadores estaduais. Como é que se dava esse acordo, professor? Vamos imaginar que um presidente da República queira aprovar alguma emenda, alguma lei que ele julga importante para o seu governo, para a sua governância. O que ele fazia? Ele chamava o governador de estado e dizia o seguinte: eu mando verba para você, eu dou um apoio político para você, em troca, você me dá o seu apoio político, você pede para a bancada estadual do seu partido votar favorável à minha vontade, ao meu projeto. Então, essa troca de favores, esse toma lá da cá entre o poder executivo estadual e o poder executivo federal,
a gente chama de política dos governadores. O que é política dos governadores, professor? Não entendi ainda. É o toma lá da cá, é a troca de favores. Você me dá o seu apoio econômico ali, você manda verba para o meu estado, em contrapartida, eu me responsabilizo em apoiar o seu governo em esfera federal. Assim que se dava a relação política entre o presidente da República e os governadores. O toma lá da cá, a troca de favores. E isso também se estendia no âmbito municipal. O municipal, o prefeito, se comprometia em apoiar, em ajudar a eleger deputados estaduais que eram favoráveis ao governador. O governador, em contrapartida, se responsabilizava em apoiar as ações do prefeito, em enviar verbas, enfim, até todo ali um jogo político, uma política do toma lá da cá também. Então, existia tanto em esfera estadual para a esfera federal, como também em esfera estadual para a esfera municipal. Era assim esse sistema, esse jogo político que se sobressaía na República das Oligarquias. Vamos ao texto, vamos lá, gente. Em troca da autonomia dos estados, os governadores elegeriam uma bancada de deputados e senadores que apoiariam o presidente, como eu falei para vocês, era uma troca de favores. E se você não entendeu ainda, eu vou trazer um pequeno esquema que vai basicamente ilustrar como é que se dava essa política da troca de favores, essa política dos governadores. Vamos então a ela, vamos lá. Olha só, gente, no topo ali da questão hierárquica da política nacional estava o próprio presidente da República, o governo federal. O governo federal se comprometia em apoiar o governo estadual através de obras públicas e através, inclusive, do patronato, que é aquele apoio político, aquele apadrinhamento. Eu apoio o seu estado, em contrapartida você se responsabiliza em me dar apoio político através ali das suas bancadas no legislativo para que eu possa governar de forma mais facilitada, por assim dizer. Assim era a relação entre os partidos estaduais e a esfera federal. Em relação à esfera federal com a esfera municipal, a figura do coronel, que dava apoio político ao governador, em troca o governador também apoiava politicamente os coronéis e dava também o chamado patronato ou apadrinhamento político. E a relação do coronel com o eleitor municipal era: eu dou apoio político para você, eu voto no candidato que você, coronel, está me indicando, em troca, eu quero favores pessoais, eu quero que você compre o meu voto, ao mesmo tempo que você deixe de me perseguir, que você não persiga a minha família pelo fato de estar ali votando em um candidato que, porventura, pode ser diferente da sua indicação. Então, era todo esse esquema, a política dos governadores, era todo esse conchave político que ia desde a esfera federal até a esfera municipal. Espero de verdade que vocês tenham compreendido como é que funciona todo esse esquema, esse sistema político que, de certa forma, norteou toda a vida política durante a República das Oligarquias. Mas tudo isso, galera, tinha ali uma base de apoio, que era justamente o coronelismo, que era essa base que, basicamente, os coronéis na esfera municipal ajudavam a eleger o governador, que, porventura, também ajudava a eleger e a manter o governo do presidente da República em esfera federal. E o que, de fato, é o coronelismo, professor? Os coronéis, que eram chefes políticos, muitas das vezes grandes fazendeiros ou latifundiários, tinham uma importância econômica e política muito forte no interior do Brasil. Lembrando que, naquele momento, o Brasil era um país majoritariamente rural. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que, naquele momento, a maioria da população brasileira, a maioria dos eleitores, moravam na zona rural ou em cidades que o rural ainda era muito forte. E nesse rural, muitas das vezes, existia ali o grande latifundiário, o grande fazendeiro, o grande coronel. E da onde vem esse termo coronel, professor? Lá na época, gente, do Brasil Império,
foi criada a Guarda Nacional, que começou a dar patentes para grandes coronéis, ou melhor, para grandes fazendeiros, que se responsabilizariam em ajudar o governo caso haja necessidade. E essa patente militar acabou sendo uma questão de um posto hierárquico que era passado de pai para filho, hereditário também. Deixou de ser uma patente militar e virou questão de status. O coronel tem um filho que vai herdar a sua fazenda e também o seu título de coronel. Por isso a gente, muitas vezes, no interior do Brasil, quando tem um grande fazendeiro ali, que é muitas vezes conhecido como o coronel. Aqui na região amazônica, inclusive, a gente tem os famosos coronéis de barranco, que eram os grandes fazendeiros, donos inclusive ali de grandes extensões territoriais na época da extração da borracha. Por isso a gente chama esse sistema de coerção, onde o coronel meio que obriga o eleitor a votar no candidato que ele quer, a gente costuma chamar de coronelismo. Vamos adiante com o texto. Eles estabeleciam controle sobre a população mais pobre, protegendo-os e mantendo-os submissos. Protegendo de quem, professor? Protegendo deles mesmos. É assim, eu crio um problema que eu mesmo tenho a solução. Você não quer morrer e eu não quero te matar. Obviamente você vai votar então no candidato que eu quero que você vote. Isso é coronelismo. Vamos adiante com o texto. Vamos lá. Nessa época, o voto não era secreto e os coronéis garantiam o sucesso dos esquemas oligárquicos por meio de fraudes e de uso de violência nos currais eleitorais e também através do voto de cabresto. Vamos adiante. Vamos entender o que era, então, esse famoso voto de cabresto. O que era voto de cabresto de fato, professor? O voto de cabresto, para que a política dos governadores desse certo, o coronel era uma figura essencial, uma vez que todo o arranjo para conquistar votos para eleger os deputados da oligarquia era feito por meio dessa figura. O coronel, enquanto figura de poder local, utilizava-se do seu poderio financeiro para exercer pressão para que os eleitores votassem no candidato desejado por ele, pelo coronel. A intimidação de candidatos ficou conhecida como voto de cabresto. O que era o cabresto, professor? O cabresto era o arreio, aquele elemento que o próprio coronel, melhor, vamos ilustrar na prática, tá, gente? O cabresto era o arreio colocado no animal para que ele não pudesse olhar para os lados apenas na direção em que a pessoa que estava comandando queria que ele olhasse. Aqui essa ilustração quer dizer exatamente isso. Não que o eleitor seja burro, professor. Não é isso, tá, gente? Era a forma como o coronel manuseava e, basicamente, escolhia em quem o indivíduo deveria votar. Isso era muito comum no interior do Brasil, na figura do coronel e do voto cabresto, que obrigava o eleitor a votar, muitas das vezes em troca de favores. O eleitor queria algo e o coronel dava esse algo. Dava um saco de rancho, uma dentadura, um dinheiro para ele conseguir ali fazer a sua roça. E se o candidato não votasse no candidato indicado pelo coronel, obviamente, você deve imaginar que ele ia sofrer sanção. E essas sanções poderiam ser através da violência ou até mesmo da perseguição política. Vamos imaginar uma coisa: o eleitor que era obrigado a declarar publicamente em quem votava, se não votasse no candidato do coronel, ele, muitas das vezes, poderia ser perseguido e até morto pelo jagunço dos coronéis. Beleza, gente? Eu quero agradecer muito a atenção de vocês e a gente vai encerrando por aqui.